Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para mais um momento de oração das três. Evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4, que tem por tema o que é cegueira espiritual. Você sabe o que é cegueira espiritual? Você sabe a explicação por que uma pessoa tem a cegueira espiritual? Uma cegueira espiritual ela pode ser incapacidade de perceber a verdade, ela pode ser consequência do pecado, ela pode ser a falta de fé, ou uma cegueira parcial, ou uma cegueira total. O caminho para a cura. Existe um caminho para a cura dessa cegueira espiritual. Você sabe tudo isso? Eu vou te revelar aqui passo a passo, detalhadamente, para que você não tenha mais essa cegueira espiritual. Amém? Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: o que é cegueira espiritual? Abra sua Bíblia e veja aí. 2 Coríntios 4:4. O que é cegueira espiritual? 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Glória a Jesus. O que significa uma cegueira espiritual? E o que é a cegueira espiritual? Na verdade, aqui ele diz que Cristo é a imagem de Deus. Essa passagem, 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo afirma que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para que lhe não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isto significa, o que significa? Isto significa que Satanás, considerado o Deus desse mundo, impede que as pessoas não creem em Jesus Cristo. Vejam a verdade do Evangelho e a beleza da glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, o que significa? É que Satanás entra na mente do ser humano e faz com que ele não veja a glória de Deus, que é Cristo Jesus. Não é verdade? E uma explicação detalhada desta passagem, que diz o Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? É Satanás. Então, se você tem a mente voltada para este mundo, se você não se arrepender, se você não pedir perdão a Deus, pedir que Deus revele as coisas dele até você, porque as coisas de Deus é pela fé, é por crer. Você tem que crer. Jesus disse: se você crer, você verá a minha glória. Não é verdade? Então você tem que crer para poder apreciar as coisas de Deus. Quem é de Deus vive as coisas de Deus. Quem é do mundo vive as coisas do mundo. Não é verdade? Então, o Deus deste mundo, Paulo refere-se a Satanás, o espírito maligno que governa o mundo e que age para afastar as pessoas de Deus. Não é verdade? É uma pura verdade. Não tem para onde correr. O, o Deus desse mundo é Satanás. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso age no mundo que é espiritual, que está lá no céu, e age nesse mundo que está aqui na terra. Só que ele permite que Satanás haja, trabalhe em algumas pessoas de acordo com a vontade dele. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Ele pediu permissão a Deus para mexer em Jó
nos bens de Jó e na família de Jó. Ele pediu permissão. Permite que eu haja, permite que eu faça. Foi assim que ele pediu. Pediu permissão a Deus para fazer o que ele fez na vida de Jó. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu. Não é verdade? Mas a cegueira da mente, aí é onde está revelado todo o segredo, a cegueira da mente. A cegueira da mente. Satanás impede que as pessoas compreendam e aceitem a mensagem do Evangelho, que é a verdade sobre Jesus Cristo e a salvação. Não é verdade? Por quê? Porque é a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Né? O Evangelho, com a mensagem da salvação em Cristo, é comparado à luz que ilumina e revela a verdade. Amém? Glória a Jesus. E porque Cristo é a imagem de Deus. Jesus Cristo é apresentado como a imagem perfeita de Deus que revela a natureza divina. Não é verdade? Um resumo de 2 Coríntios 4,4 destaca que Satanás age para que as pessoas não vejam a verdade do Evangelho, impedindo que as pessoas recebam a salvação que está em Cristo Jesus e oferece a todo o mundo. Amém? Glória a Jesus. Mas como eu te falei, o que é a cegueira espiritual? O que é cegueira espiritual? Né? Cegueira espiritual refere-se à incapacidade de uma pessoa compreender e reconhecer verdade espiritual e a vontade de Deus, devido ao pecado ou à falta de fé. Devido ao pecado ou à falta de fé. É como se uma pessoa estivesse vendada, impedindo de ver a realidade espiritual e a luz que Deus oferece. Uma explicação mais detalhada sobre isso é a incapacidade de perceber a verdade espiritual. A cegueira espiritual impede a pessoa de entender as coisas de Deus e a sua presença e o seu trabalho em sua vida. Amém? Glória a Jesus. E as consequências disso, as consequências que tem, a consequência do pecado. O pecado causa uma cortina que impede a pessoa de ver a verdade e a luz de Deus. Não é isso que acontece? Como eu disse, a cegueira pode ser uma falta de fé? Sim. A falta de fé e a busca por coisas mundanas pode cegar o entendimento espiritual. Também uma cegueira espiritual pode ser a necessidade da revelação. A compreensão espiritual não é obtida através de observação ou da razão, mas sim através da revelação e da iluminação do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a cegueira espiritual ela pode ser parcial ou total, não é verdade? A cegueira espiritual pode ser leve, impedindo a pessoa de entender algumas verdades, ou profunda, impedindo-a de ver a realidade espiritual como um todo. Não é verdade? Então, a cegueira espiritual ela ainda tem cura e tem um caminho. Qual o caminho para a cura? Não é verdade? E tem cura? Tem sim. Né? A cegueira espiritual tem cura. A cura da cegueira espiritual começa com o reconhecimento da necessidade de Deus e a humildade e a entrega total à sua vontade. Amém? Glória a Jesus. Então não basta uma pessoa ser boa, ajudar todo mundo, fazer a vontade de todo mundo, agradar o mundo inteiro, se ela, por dentro, está cega. Aquela pessoa é tão boazinha, aquela pessoa ajuda tão todo mundo, aquela pessoa faz caridade, aquela pessoa no Natal faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não adianta. Por quê? Quem não está em Cristo está em treva. Quem não está com Cristo está em trevas. Não é verdade? Aqui falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então Jesus torna a falar-lhe, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos,
você pode entender que as coisas de Deus são espiritual. E você precisa estar ligado no céu, porque aquilo que é ligado no céu é ligado na terra. Não é verdade? Certo dia, diz assim, o homem disse, o pior pecado da humanidade é a cegueira espiritual. O pior pecado da humanidade é a cegueira espiritual. Porque ele era um soldado, estava num navio com o capitão, e toda vez que esse soldado tinha 5 minutos, 10 minutos, 7, 15, ele ia para a parte de cima do navio e ia falar com Deus. E ele dizia que via Deus. E isso incomodou o capitão. E o capitão, aperreado, né, pegou a luneta e começou a olhar, olhar, e não via Deus. E ele disse assim: Não estou vendo, não estou vendo, disse o capitão de um grande navio, que analisava cuidadosamente o céu com uma luneta enorme, procurando Deus. Ele baixou a luneta e disse, sorrindo, debochando do soldado: Procurei Deus, mas não vi. Disse o soldado, Disse o soldado, aproximou-se do capitão e disse, com uma voz séria, de forma que todos que estavam no convés ouvissem: O senhor não consegue ver Deus, não é verdade? O senhor não consegue ver Deus. Nem dá para ser diferente, não é mesmo? Pois a Bíblia diz em Mateus 5,8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. E agora, capitão, sabe por que o senhor não vê Deus? Porque o capitão não tinha um coração limpo. O coração do capitão estava cheio de pecado. Então não tinha como ele ver Deus. Então não tem como você ver Deus se você não tiver limpo, puro de coração. Então não adianta você fazer grandes coisas aqui na terra se você não tem um coração entregue na mão do Senhor. O que é o coração entregue? É fazer a vontade do Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Faça a vontade do Pai, Jesus disse, faça a vontade do Pai assim como eu fiz. E aquele que me ama conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é essa. É você seguir a Jesus, fazer a vontade dele e trilhar todo o caminho assim como ele trilhou. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. E agora você sabe o que é cegueira espiritual. Cegueira espiritual pode ser uma falta de fé, uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento da verdade. Amém? Glória a Jesus. Pois agora eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, fica com o ouvido atento à oração que vai ser feita nesta madrugada. Amém? Antes de orar, deixa eu ler para você uma passagem de Efésios 4, 22, 24, que diz: Vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar a minha mente, Senhor. Senhor Deus, não desejo andar segundo minha própria inclinação, Senhor. Quero levar cativo todo o pensamento e controlar minha mente, porque a tua palavra julga os pensamentos e a intenção do coração. Peço, Senhor, que ao ler a tua palavra, ela revele os meus pensamentos incorretos e que tuas palavras, Senhor, me sejam gravadas na mente para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo. Senhor, que o Espírito da verdade guarde-me de todo engano, porque sei que, que me concedeste autoridade autoridade sobre todo o poder do inimigo. Senhor meu Deus, ordeno, portanto, que o inimigo se afaste de minha mente. Recuso-me, Senhor, a dar ouvido às mentiras que provêm dele. Amém. Glória a Jesus. Senhor, que eu jamais seja incrédulo e que eu jamais esteja cego a ponto de deixar de ver as maravilhas que o Senhor tem feito em minha vida. Clamo ao Senhor para que eu tenha os olhos espiritual, mesmo em momentos de adversidade e os momentos mais difíceis de minha vida. Senhor, que minha expectativa esteja sempre maior no teu reino, assim como eu oro e eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus,
Obrigado, Senhor, por mais uma madrugada. Obrigado por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, também eu te peço que nos ajude a entender e a compreender e que o Senhor possa abrir os nossos olhos a todo momento. Nos dá, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila, restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.